graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena para mais um estudo glorioso aqui do quadro Futurismo e Crenças, sempre trazendo as crenças da tradição, mostrando, comprovando, atestando que não passam de especulações, não tem fundamento, são ideias, teorias que eles criam para adotarem como verdade bíblica, porém, quando vamos fazer uma análise crítica dessas crenças, percebemos que não tem fundamento algum. A escatologia bíblica, meu irmão, minha irmã, é de fato já realizada. E nessa oportunidade, iremos tratar a respeito das 6 parúzias do preterismo parcial. Em Mateus capítulo 24, no versículo 3, quando é tratado a respeito do fim, e Jesus fala a respeito da sua vinda, que aconteceria em um tempo específico, obviamente levando em conta a queda de Jerusalém, os parciais preteristas, no primeiro momento, eles diziam que Mateus 24 é dividido em 2 acontecimentos. Há uma vinda clara, óbvia, do que tange à destruição de Jerusalém, narrado nas Escrituras, e acontece isso em 70, porém, haverá outra vinda, ainda registrada em Mateus 24, que acontece no fim dos tempos. Então, até então, era o que se defendia pelos parciais preteristas. Porém, com o tempo para cá, que essa ideia ficou sendo clara, que é absurda, não existe 2 vindas em Mateus 24, eles perceberam que foram contrariados em suas crenças. Então, eles mudaram. Passaram agora a adotar a ideia de que as Escrituras apresentem 6 vindas do Senhor Jesus. E devemos adotar essa ideia sim, que a vinda que aconteceu em 70 realmente houve, porém haverá outra vinda pós 70, porque a Bíblia nos dá respaldo para outras vindas, além da que aconteceu em 70 com a queda de Jerusalém, atestando ali o que diz Mateus 24, no versículo 3. Ora, Mateus 24, 3, a palavra vinda ali é parúzia. É isso. A palavra ali não é apenas uma vinda, porém eles tentam passar essa ideia e não abordam em profundidade no grego o sentido da palavra parúzia. Eles passam a ideia que existem várias parúzias, mas que na verdade isso não é o que está escrito em Mateus capítulo 24, no versículo 3. Vamos ouvir aqui o argumento do sujeito, vamos ouvir o que é que ele vai dizer, vamos acompanhar como sempre fazemos. Desta vez é um áudio que eu trouxe, do tal parcial preterista, não vou citar o nome do sujeito, mas vamos ouvir o seu argumento e você vai perceber a tamanha manipulação. Olha só. Aí eles perguntaram, e que sinal haverá da tua vinda? Obviamente, a gente, por tradição em nossas igrejas, a gente entende essa vinda como a segunda vinda, né? Mas eu vou entrar num assunto aqui que é praticamente alienígena entre os cristãos, principalmente aqui do Brasil, né? Olha só, ele mesmo já está se desmascarando. Ele mesmo está dizendo que vai entrar num assunto alienígena para nós cristãos tradicionais aqui do Brasil. Por quê? Porque o que ele vai falar agora é justamente tentar manipular o entendimento, mostrar às pessoas que existem várias vindas do Senhor. Que a palavra de Mateus capítulo 24, 3, ela não seja uma vinda específica no que tange àquela de Jerusalém. Por quê? Porque na Bíblia há várias parúzias, além dessa do qual foi dita por Jesus. Olha só. Quando a Escritura fala sobre vinda de Cristo, nem tudo que se diz vinda de Cristo seria exatamente a segunda vinda. Então existem 6 tipos de vinda de Cristo. Eu vou falar sobre cada uma delas de maneira resumida. Então o primeiro tipo de vinda de Cristo é a sua vinda em teofanias. Então nós conhecemos por teofania uma aparição do próprio Senhor Deus ao homem, de forma que este possa suportar a presença de Deus, né? A face de Deus ela jamais foi vista por homem algum, né? E ninguém poderia ver a Deus sem ser consumido em sua presença, né? Então, as aparições de Deus ao homem no Antigo Testamento sempre se deu pelo eterno Filho de Deus, Jesus. Então, várias passagens demonstram as aparições de Deus ao homem em forma humana, que era o próprio Filho de Deus se manifestando em teofania, né? Como Gênesis capítulo 3, versículo 8 e Gênesis 17, versículo 1 diz, né? Então, o anjo do Senhor que aparece muito no Antigo Testamento
é uma referência ao próprio Deus e não a um anjo qualquer, né? Portanto, era Cristo que vinha e aparecia e falava diretamente com os servos de Deus, né? Muito bem, vamos para aí o primeiro ponto, que é a vinda de Cristo por teofanias. Olha que embaraço desse sujeito, né? Ele está tentando passar a ideia que uma dessas vindas do Senhor é referente às teofanias. Teofania quer dizer uma aparição momentânea de Deus no Velho Testamento, não tem nada a ver com Jesus. Jesus só aparece em Belém. Nós temos tipo e antitipos no Velho Testamento apontando para Jesus, o Messias que havia de nascer, que só aparece lá na frente. Nada a ver com o Velho Testamento. Teofanias é a aparição momentânea de Deus. Qualquer estudioso da Bíblia vai realmente atestar isso. É isso. Mas ele faz uma mistureba terrível. Ele diz que uma hora era Deus aparecendo momentaneamente, outra hora diz que era Jesus. Jesus na pessoa de Deus, no Velho Testamento. Não tem nada a ver isso aqui. Os dois textos que ele cita aqui é absurdo, meu irmão, para dizer que tem a ver com Mateus 24:3, a vinda do Senhor, não. Gênesis 3:8 diz o quê? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, tá? Adão e Eva, que estavam no jardim, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Onde é que está a teofania de Cristo aqui? Em lugar nenhum. O Senhor veio, se apresentou a Adão e Eva, eles estavam no jardim. Isso não quer dizer que Deus ele estava andando no jardim. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não tem nada a ver isso aqui. Não existe teofania aqui em lugar nenhum. Ele apareceu, ele surgiu por conta de sua voz. Ele apareceu falando com Adão e Eva ali, na viração do dia, né? E por conta disso eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Deus é Espírito, meu irmão. Não existe aqui nenhuma teofania, não. Deus é Espírito. O homem e sua mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. Deus não desceu do céu. Deus não estava ali em algum objeto presente, em um formato de uma árvore, em formato de uma planta, em formato de uma pedra, em um formato de fogo, como foi na sarça ali que queimava. Ali o Senhor estava presente, era uma teofania do Senhor. Está percebendo, meu irmão, minha irmã, a manipulação? É por isso que ele lê o texto, ele cita o texto sem ler. Por quê? Porque ele sabe que compromete as suas convicções. E o outro texto que ele falou é o de Gênesis ainda, capítulo 17, no versículo 1. Diz assim, olha só. Gênesis capítulo 17, no versículo 1, que diz a palavra: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em que momento você vê aqui o Senhor dizendo: eis que eu sou Jesus, o Todo-Poderoso? Você vê isso aqui acontecer? Não. Por quê? Porque Jesus só aparece lá na frente. É quando Deus se manifesta em um corpo de carne. O verbo se faz carne. Uma manifestação do Senhor. Jesus não é uma teofania de Deus, meu irmão. Em tempo nenhum. Mais um texto manipulável pelo sujeito que reivindica a ortodoxia, dizendo que ali o Senhor apareceu a Abrão. Ele apareceu como? Fisicamente? Ele apareceu como? Em uma árvore? Ele apareceu como chama de fogo? Ele apareceu por quê? Porque a sua voz transmitiu a Abraão o sentido que ele estava presente ali. É isso, meu irmão, minha irmã. Nada a ver com uma teofania, mais uma manipulação. E em relação aos anjos, anjos são anjos, não tem nada a ver com teofania também. Vamos continuando, olha só. O segundo tipo de vinda de Cristo ao mundo, todos conhecem. Mateus capítulo 2, versículo 6, que é o nascimento de Jesus Cristo em Belém, terra de Judá. Chamamos esse tipo de vinda corporal, porque Jesus nasceu como um homem nasce, teve um corpo, passou pelo ventre de Maria, claro que só não teve um pai humano, né? Considerado uma manifestação de Deus aos homens, né? Palpável, e ele foi visto e ele teve um corpo humano, né? O terceiro tipo de vinda de Cristo... Muito bem,
Não tem nada a ver com parúzia. Até agora, ele não apresentou nada de parúzia. Ele vem manipulando a informação, apontando surgimentos do Senhor no Velho Testamento, ou agora o surgimento da pessoa de Cristo Jesus como promessa aos judeus do Messias que viria, que nasceria entre eles, os judeus. E ele vai até dizer que é uma manifestação do Senhor, a própria manifestação de Deus. Não tem nada a ver com que seja uma parúzia. Mais um ponto negativo para tal argumentação. Vamos em frente. É a sua última vinda no fim do tempo. É o terceiro ponto agora, né? A terceira vinda que ele vem agora tratando dessa vinda como a última vinda no fim dos tempos, porque essa é a vinda que acontecerá para eles. Vamos lá. A gente encontra sobre ela em Atos capítulo 1, versículo 11, que os varões vestidos de branco diz assim: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. A gente encontra sobre essa vinda também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 17 e 1 Coríntios capítulo 15, de versículos de 20 a 26. Encontramos sobre ela em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Se diz que ele aparecerá segunda vez porque a segunda vinda é do tipo corporal também. A primeira é Jesus nasceu da Virgem Maria, teve um corpo humano, mas esse mesmo corpo humano dele, ele ressuscitou e continua com esse mesmo corpo até hoje, por isso que Jesus Cristo é homem e Deus eternamente. Então ele aparecerá corporalmente no fim do tempo. Então é por isso que se diz que é a segunda vinda, porque é contrastada com a primeira, que também é corporal. Temos o quarto tipo de vinda de Cristo. Muito bem, vamos dar uma observação aí nessa terceira vinda, o qual ele atesta ser a última vinda nos fins dos tempos. É algo que ainda sucederá. Ele vai pontuar Atos capítulo 1, no versículo 11, na ocasião, né? Quando o Senhor vai sendo assunto aos céus e tem aquela argumentação com os galileus. E o anjo, já falamos aqui, já explicamos diversas vezes, que não tem nada a ver com a vinda física, corpórea, e ele vai apresentar, interessante, os textos que ele vai apresentar para dar um suporte ao que ele vem dizendo a respeito do último dia. Dois textos que eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13, tá? Ao 17, que é o famoso texto que apresenta o arrebatamento. Por quê? Porque aquele texto fala do momento em que os mortos ressuscitariam, né? Vão ressuscitar, e por conta dessa ressurreição, o Senhor irá de vir e levar todos para estarem para sempre com Ele. E 1 Coríntios 15, no versículo 20 ao 26, que também faz menção desta vinda num período específico onde será manifesto a ressurreição dos mortos. Um grande momento no final dos tempos que eles imaginam que seja o fim do mundo, da humanidade, mas que na verdade o fim que a Bíblia fala dentro desses dois textos é referente ao fim da antiga dispensação, tá? E nunca o fim do mundo, o fim do planeta Terra. E para ficar mais gostoso a questão, mostrando o quanto eles estão totalmente contrários às Escrituras, é quando ele lê Hebreus 9:28. Por quê? Hebreus 9:28 atesta, meu irmão, minha irmã, que a vinda do Senhor é única. Depois da sua morte e ressurreição, não existe outra vinda, hipótese alguma, ao qual ele vem defendendo 6 vindas. A Bíblia não diz isso aqui. Olha só. Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, quando ele viria sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Só que é interessante que mostra claramente que não existe 6 vindas, 6 aparecimentos do Senhor distintos com referência à questão do fim, não. No que tange às questões escatológicas proféticas do fim, depois da sua morte e ressurreição, é o seu aparecimento pela segunda vez em seu estado de glória, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Se essa vinda é algo para suceder, então o sujeito aí que se apresenta como um expert, eu deveria também dizer que ninguém está salvo ainda. Por quê? Porque aguarda essa salvação acontecer. Então, se eu defendo utilizando esse texto,
eu estou dizendo que não existe cristãos salvos. Ele deveria ser honesto para poder dizer isso, mas nenhum deles dizem. Eles ocultam, porque é mais um texto que compromete as suas crenças. E outro ponto importante é que, aqui na Epístola aos Hebreus, em lugar nenhum você vai encontrar referência ao fim dos tempos, no que tange ao fim da humanidade e o fim do planeta Terra. Não. Hebreus 9:28 é um texto que está se referindo ao fim da antiga dispensação, porque a Epístola de Paulo aos Hebreus é uma carta que está totalmente voltada a essa questão da superioridade da graça de Deus e da inferioridade da lei mosaica. Isso está estampado em toda a carta, tá? De uma forma mais explícita no capítulo 8, no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Era a mudança dos pactos. Estava chegando ao fim por conta daquela velha dispensação ser fraca, falha e inútil, prestes a desaparecer. Então, não temos, em tempo algum, uma vinda para julgar, destruir a humanidade, os ímpios da terra e estabelecer um novo mundo, onde todos os seres humanos, de forma corpórea, vão viver para sempre com o Senhor. Não existe isso na Epístola aos Hebreus. Mais um ponto que mostramos, né, de forma categórica que essa é mais uma heresia defendida pelo preterismo parcial. Outro ponto interessante que eu vou mostrar para vocês, vou deixar isso bem claro aqui, que tanto 1 Tessalonicenses 4, como 1 Coríntios capítulo 15, a palavra vinda que se encontra nesses dois textos aqui, são realmente a vinda tratada por Cristo em Mateus capítulo 24, no versículo 3. É a parúzia. Aí sim tem a parúzia. Aqui tem, olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13. Olha que coisa magnífica, meu irmão. Né? Quando a gente para analisar as coisas, né, de forma crítica, você não se deixa enganar. Olha só. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Perfeito? Na ressurreição, na sua vinda. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A palavra vinda aqui, meu irmão, é parúzia. É a mesma palavra utilizada em Mateus capítulo 24, no versículo 3, o qual os apóstolos perguntaram a Jesus: qual o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? A tua vinda, a parúzia, o aparecimento do Senhor. É isso que temos aqui. Olha aqui, para que você possa ter noção, trouxe aqui a concordância de Strong, onde você possa ver realmente a palavra parúzia. Parúzia significa uma presença, uma vinda, que ela se descreve assim no grego, parte da fala substantivo feminino, né? Transliteração parúzia, tem a forma ortográfica, fonética dela ser falada, definição, uma presença, uma vinda, não é a terceira vinda, não é uma das vindas, não. O uso, presença por conta da sua presença, por conta da sua vinda, da sua chegada, do seu advento, especialmente da segunda vinda de Cristo. Tá? No dicionário de concordância de Strong, não define a palavra parúzia como várias vindas do Senhor. É a segunda, o qual descreve Hebreus 9:28. Para você ver, meu irmão, que é pura manipulação do sujeito que está fazendo ao tratar de 6 vindas do Senhor, que na verdade ele quer fazer você entender que estejam 6 parúzias na Bíblia. Não, parúzia é parúzia. Então você vai encontrar também essa palavra. Então você encontra também, olha só, aqui em Tessalonicenses, a palavra parúzia. Está aqui, olha, palavra parúzia, até a vinda, a mesma de Mateus 24:3. Tem nada a ver com a última vinda que acontecerá futuramente, com referência ao fim dos tempos, não. Essa vinda está totalmente ligada às questões da queda de Jerusalém, que aconteceu em 70, uma vez que esta carta aos Tessalonicenses foi escrita antes de 70 e não depois de 70. Esse é mais um ponto interessante que a tradição costuma ignorar, meu irmão, minha irmã. Presta atenção. Mas ele também citou, dando
vazão a essa observação de uma suposta vinda que ainda sucederá, que não está ligada a 70, ainda vai acontecer, ele citou 1 Coríntios capítulo 15, não é isso? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, 20 ao 26, é um texto bem conhecido nosso também. Vai dizer assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vinda. A palavra vinda aqui, meu irmão, é parúsia. Tá certo? No grego, parúsia. Está aqui, ó. Vou trazer para você também essa citação para que você possa fazer observação. A palavra parúsia também aqui encontrada nesse texto. Olha só que coisa magnífica. Olha aqui, ó, parúsia, que são de Cristo em sua vinda. A palavra parúsia está aqui, ó, a palavra parúsia. Tá? A mesma encontrada em Mateus capítulo 24, no versículo 3. Tá? A mesma palavra. Então, meu irmão, uma vez que foi escrito também antes de 70, 1 de Coríntios foi escrito antes de 70, comprovando também que essas passagens, o qual eles defendem que ainda sucederá, não dá sustentação para isso, porque essas promessas estão dentro da questão ocorrida em 70, na queda de Jerusalém, e não para um futuro distante, que esteja em nosso tempo, ou no futuro, que sucederá. Mas uma mentira descarada, refutada aqui na nossa programação. Vamos continuar, olha só. Que é a sua vinda ao Pai. Muito bem, vamos agora para o quarto ponto, né? A quarta vinda, ele está mostrando agora que seria a vinda ao Pai, que a Bíblia descreve. Ascensão, quando Jesus sobe ao céu, em Atos capítulo 1, 9 e versículo 11 também, capítulo 1, versículos de 9 a 11, na verdade, né? Quando Jesus sobe ao céu, o que os discípulos veem do ponto de vista da terra, Daniel viu do ponto de vista do céu, em Daniel capítulo 7, versículo 13. O profeta diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então essa vinda de Cristo aconteceu do ponto de vista do céu. Jesus veio em direção ao ancião de dias, que é Deus Pai. E o quinto tipo de vinda de Cristo... Essa questão aí da vinda ao Pai é mais uma distorção, meu irmão. Olha só que coisa ridícula. Ele está falando que, da mesma forma que os discípulos viram Jesus subir na ascensão, em Atos 1:11, Daniel tem essa visão do céu, quando o Senhor apresenta-se ao Pai. Olha que maluquice, meu irmão. Então ele vai interpretar Daniel, capítulo 7, no versículo 13, de forma grotesca, meu irmão. Ele vai fazer uma narrativa completamente sem sentido, uma vez que essa passagem tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus, uma vez que ele vem nas nuvens do céu. Isso sucede em 70, mas para maquiar a realidade descrita no texto, ele vai dizer que é a visão de Daniel naquilo que tange a vinda do Senhor a Deus. É uma vinda aqui escrito, nada a ver. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio. Olha só, ele não leu o versículo 14. Por quê? Porque compromete, meu irmão. Uma vez que o filho do homem vem nas nuvens do céu, se dirigindo ao ancião de dias, isso tem a ver com a sua vinda em juízo e o estabelecimento do seu reino. Isso aqui não tem nada a ver com uma audiência do pai para com o filho. Vai sentar, comer uma bolacha e conversar o que vai ser, né, depois da grande tribulação. Não, meu irmão, tem nada a ver. Isso aqui não é uma conversa entre o pai e o filho que sucederá um dia, e Daniel está tendo essa visão quando Cristo vem ao Pai. Não, meu irmão, é o estabelecimento, é a sua vinda nas nuvens. É isso. Olha só no versículo 14. Foi-lhe dado domínio por conta dessa vinda. Domínio e glória e o reino para que o povo de Israel... É isso que está aqui escrito? Não.
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o reinado eterno do Senhor, meu querido, que é manifesto em 70, em consequência da destruição de Jerusalém. Isso é fato. Ele não leu o versículo 14, porque compromete a sua ideia absurda. E é interessante que, no momento em que esse reino é estabelecido, o contexto político é da quarta besta no poder. É justamente Roma que estava exercendo domínio, quando o quinto reino, que é o reino eterno, é estabelecido. Olha lá. Vamos para, então, o quinto ponto. Olha lá. É a sua vinda através do Espírito Santo. A quinta vinda é a sua vinda como Espírito Santo. Vamos lá, vamos ouvir o argumento. Então Jesus diz assim em João capítulo 14, versículos 16 a 18: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora vem a parte interessante do versículo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, Jesus estava voltando para os discípulos. A sua presença física, corporal, foi tirada deles, mas espiritualmente eles não foram deixados órfãos. Jesus estava voltando para eles através do Espírito Santo. E a palavra aqui é muito clara: voltarei para vós outros. Realmente não se trata da segunda vinda de Cristo, é uma vinda espiritual que foi cumprida na vida dos discípulos, né? E por último... Muito bem, vamos observar agora esse ponto, que é a vinda como Espírito Santo. Tem alguma coisa a ver com parúzia? Não. Tem alguma a ver com a sua segunda vinda? Obviamente que não. Ele deixa muito claro isso. Ele chega até a falar isso, né? Dizendo, claro, que isso não tem a ver com a sua segunda vinda, mas a sua manifestação como Espírito Santo. É puramente uma manifestação, meu querido, tá? Uma manifestação como um Espírito. Então, uma vez que ele se manifestou como Espírito para ser o Consolador, qual o sentido dele retornar em um corpo físico de carne? Quando você lê aqui no mesmo capítulo, o qual ele acaba de ler, né? No capítulo 14, no versículo 19, ele para aqui também. Esse pessoal é muito desonesto. No versículo 19 diz o quê, meu irmão? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. A palavra mundo aqui, já falamos aqui em outro vídeo, é cosmos. O mundo da criação, não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Uma vez que vocês não ficarão na morte, ressuscitarão, terão uma vida plena, eterna comigo, então vocês estarão comigo, vocês me verão. É isso aqui, porém não fisicamente, porque nem um pouco o mundo, o cosmos, não me verá mais. Então não tem essa de que o Senhor possa vir um dia fisicamente, corporeamente, porque é uma promessa para isso, baseada em Atos 1, no versículo 9 a 11, é pura heresia da tradição. Vamos para a sua última definição da vinda do Senhor. Olha lá, vamos ouvir. Nós temos o sexto tipo de vinda de Cristo, que é a sua vinda em julgamento. Então, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele fala especificamente à igreja de Éfeso que ele viria a ela em julgamento. Então ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E esse tipo de vinda em julgamento a gente encontra em vários lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 19, versículo 1, diz assim: peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. É claro que isso aqui o Senhor não veio cavalgando, Jeová não veio cavalgando numa nuvem, né? É um modo de dizer
que ele estava vindo em juízo, né? Sobre um dia específico de juízo contra uma nação, né? E existem outras referências, como Salmos capítulo 18, versículos de 7 a 15, e o Salmo 104, versículo 3. Pois bem, quando os discípulos perguntaram a Jesus, voltando lá no começo de Mateus 24, qual será o sinal da sua vinda? Eles estavam não falando da segunda vinda, mas de uma vinda em julgamento. Como é que a gente sabe disso? Porque eles entenderam que o templo destruído, não sobrando pedra sobre pedra, era uma vinda em julgamento, como acontecia no Antigo Testamento, em que Deus disse que iria levar o povo de Israel ao cativeiro, seu templo e a sua cidade seria destruída. Então é isso que está em foco aqui. É por isso que os discípulos, quando ouviram Jesus dizer sobre a destruição do templo, eles não tiveram dúvidas que era uma vinda em juízo. E esse é o tema de Mateus 24, a vinda em julgamento contra Israel. Essa questão do julgamento contra Israel já começa no capítulo 21 de Mateus e vai até o capítulo 25, em que Jesus o tempo todo fala sobre o julgamento que viria contra a nação de Israel. Então, esse é o tema de Mateus capítulo 24, o juízo que viria sobre Israel, ainda dentro daquela geração. E quem quiser mais referências, eu volto a citar aqui Mateus capítulo 23, versículos de 33 a 39, em que Jesus deixa bem claro uma coisa: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Foi justamente isso que aconteceu. Na primavera do ano 67 depois de Cristo, marcou o início de um período de 3 anos e meio de tribulação, diferente de tudo que os judeus já haviam conhecido. Os exércitos romanos invadiram a Palestina a partir do norte e começaram a queimar a cidade após cidades, né? Matando os habitantes, tornando-os escravos, e finalmente no verão do ano 70 depois de Cristo, os sacrifícios de animais judaicos cessaram e o templo foi completamente destruído. Muito bem, então está aí o argumento do parcial preterista, né, dando a sua argumentação, querendo fazer com que nós venhamos a entender que, pelo fato de Mateus 24:3 falar de uma parúzia da sua segunda vinda, aquela segunda vinda não tem nada a ver com a vinda final do que acontecerá, supostamente acontecerá no fim dos tempos. Não. Aquela vinda que é tratada em Mateus 24:3 é, na verdade, a vinda em julgamento. Não tem nada a ver com a vinda final que acontecerá um dia, tentando, de toda forma e jeito, fazer que a gente venha a adotar essa louca ideia. Não, meu querido. A palavra de Mateus 24:3, no que tange a palavra vinda, é parúzia, tá bom? Ele não fala, não aborda isso porque isso compromete a sua crença. Vai mostrar o quanto essa ideia é uma pura falácia, tá? E a palavra parúzia é encontrada em 1 Tessalonicenses 4, que mostramos, em 1 Coríntios 15, que fala a respeito da ressurreição, naquele momento em que o Senhor surgiria, né, para buscar os que estavam mortos e transformar os que estavam em vida. Isso aqui acontece nesse ponto do julgamento que aconteceu em 70. Porque a palavra parúzia, que é tratado com os discípulos, também é tratado com os irmãos de Tessalônica pelo apóstolo Paulo e com os irmãos de Corinto pelo apóstolo Paulo também. E ambos os textos foram tratados dessa questão antes da queda de Jerusalém. O tal juízo, o julgamento que houve em 70, meu irmão. Então você percebe que é pura manipulação. Ele falou de 6 vindas para poder tirar o foco da mensagem de Cristo de Mateus capítulo 24, que tem a ver com a mensagem final em referência à questão escatológica do fim, que nunca foi o fim da humanidade ou do planeta Terra, e sim o fim de uma dispensação que se deu por conta da destruição do templo. Fim do templo, fim do sacerdócio levítico, fim dos rituais, fim das abluções, fim dos sacrifícios. Novo céu e nova terra passou a ser manifesto, onde habita a justiça. Por quê? Porque o justo é justificado tão somente por fé, não mais por obras. É interessante que eles reivindicam tanto essa questão da ortodoxia,
Mas qual é o pai da igreja que ensina essa falácia de 6 vindas de Cristo? Qual é? Nenhum pai da igreja apresenta esse tipo de argumento tosco que o sujeito apresentou aí. As 6 vindas, fazendo valer as palavras de Cristo em Mateus 24:3, parúzia. Não, nenhum pai da igreja apresenta esse argumento tosco. Tá bom? Eu sei que muitos se chateiam com o preterismo completo. Por quê? Porque é uma definição que desafia a ortodoxia cristã. De fato, desafia, né? Leva-os a presenciar tamanha ignorância da verdade que está estampada, onde todos, para a glória de Deus, hoje podem compreender. Nunca se falou tanto da escatologia consumada como se tem falado, porque o povo abriu os olhos. As pessoas não param mais para engolir tudo que se ensina a tradição, mas elas pararam agora para analisar e perceber que realmente a verdade ela vai muito mais além do que aquilo que um dia foram ensinados nos púlpitos das denominações. O povo está aprendendo a examinar, e isso é muito importante para a fé cristã. Está aí mais um abençoado estudo aqui do nosso quadro Futurismo e Crenças, as 6 parúzias do preterismo parcial, mais uma grande falácia da tradição. Um grande abraço, se você gostou, não se esquece de registrar aí o teu comentário, com certeza responderei a todos. Até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!